Vida após a morte. Vamos ver o conceito de vida após a morte no chamado Antigo Testamento. Para isso, vamos conhecer um pouco sobre o Sheol. O que é o Sheol? Este é o Teologia Crítica, um canal para entender a Bíblia. Sheol. Bom, segundo o Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento, o Sheol é uma região para onde vão os falecidos após a morte. Você pode ler isso em Gênesis 42, verso 38. Diz lá o texto, né? Jacó falando com os seus filhos, dizendo que ele não ia mandar o seu filho ainda, o seu filho mais novo, com medo que ele morresse, né? Ele fala o seguinte, Jacó: não descerá o meu filho com vocês, ou convosco, né? Porque eles tinham que voltar para o Egito e se apresentar perante José, que eles não sabiam que era José. Enfim, há toda uma história que eu não vou detalhar agora. Mas o lance é que José, disfarçado, queria ver o seu irmão mais novo. E Jacó, claro, sabendo, imaginando que era apenas um homem ligado a Faraó e com medo de perder o seu filho mais novo, irmão de José, que ele achara que estava morto, ele diz então aos seus filhos: meu filho não vai com vocês, porquanto o irmão dele é morto. Só ele ficou, só o Benjamim. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho que vocês forem, vocês vão fazer descer as minhas cãs com tristeza ao Sheol. O Sheol, o local onde os mortos habitam, segundo o Velho Testamento. Vamos ver um pouco das características. Bom, no Antigo Oriente, a gente precisa imaginar em mente que a gente está tratando da maneira como um povo imagina o pós-morte, tá? No Antigo Oriente, era lugar comum imaginar o Sheol como um mundo subterrâneo, né? Um mundo que ficava nas profundezas da terra. Vemos isso, por exemplo, no texto ugarítico chamado Ciclo de Baal, texto ali dos séculos 14 a 13, mais ou menos, antes de Cristo, tá? Um texto que remonta a esse pensamento, a essa época, traz a percepção que se tinha ali na região do Levante, né, região mediterrânea, qual é a percepção que se tinha no Antigo Oriente sobre o mundo dos mortos, sobre o Sheol, e era visto como um mundo subterrâneo. Vamos ver isso no texto O Ciclo de Baal. Na obra O Ciclo de Baal, Anat, deusa irmã de Baal, desce ao submundo para ajudar o seu irmão contra o deus Mote. E lá ela clama pela deusa Sol, Shapash, e ela então diz: Shapash desce ao submundo. Ela entra no reino do Sheol. Após o seu retorno ao mundo acima, ela carrega o grande Baal. Então, no texto, a Nath, ela chama pela deusa Sol, a Shapash, ela desce no submundo, ou seja, desce, entra no reino do Sheol e resgata Baal. Não veja a ideia aqui de Sheol como um lugar subterrâneo, num texto não bíblico, né? O texto ali, vamos dizer, pagão, chamado Ciclo de Baal, texto ugarítico. Bom, no Velho Testamento encontramos essa mesma ideia de Sheol como um lugar subterrâneo, nos textos de Provérbios 15, 24, Provérbios 5, 5, Gênesis 42, 38, que a gente já leu, e Números 16, 33. Vamos ler alguns textos sobre esse assunto. Em Provérbios 15, 24, falando do Sheol, se diz o seguinte: para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie ou de que ele escape do Sheol que está embaixo. Provérbios 15, verso 24. Em outro texto, Números 16, 33, na famosa passagem da rebelião de Corá, Datã e Abirão, indivíduos que se voltaram contra Moisés, diz o texto que Deus puniu esses homens, fazendo com que a terra abrisse debaixo deles. O texto de Números nos diz: assim Corá, Datã e Abirão desceram vivos ao Sheol, e a terra os cobriu. Em Jó 10, versículo 21 e 22, nós vemos que o Sheol também é imaginado como um lugar de trevas. Olha só, Jó 10, verso 21 e 22. Antes, Jó falando, né, que ele imaginava que iria morrer, né, estando muito doente. Ele fala, Jó: antes que me vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra da escuridão e das densas trevas, terra escuríssima como a própria escuridão,
terra de sombra trevosa e do caos, e onde a própria luz é como a escuridão. Então, Sheol é imaginado como um lugar de trevas, claro, fica no subterrâneo, né? Essa mesma ideia de lugar de trevas aparece no texto mesopotâmico, a descida da deusa Instar, deusa do amor e deusa da guerra, na Mesopotâmia. No texto, a descida de Instar, né, se fala sobre o Sheol, sobre o mundo dos mortos. E lá é dito o seguinte sobre esse local: a terra sem retorno, o reino de Erestigal, a casa da qual ninguém que entra sai, a casa onde os entrantes são privados de luz, onde o pó é a sua comida, onde eles não veem a luz, residindo na escuridão. A descrição do mundo dos mortos como um lugar cheio de escuridão e sem volta, ou seja, sem retorno, é lugar comum no Antigo Oriente. No entanto, nós temos o caso de Endor, o caso de 1 Samuel 28, verso 11, onde a feiticeira de Endor pergunta a Saul: quem te farei subir? E esta mulher faz então que suba o profeta Samuel, faz com que ele suba do Sheol. Você quer saber mais sobre esse assunto? Clica aí no card para você saber. Quem aparece em Endor? É Samuel? Como assim? Não foi um demônio? Mas a Bíblia não é contra isso? É possível que os mortos saiam do Sheol? Isso acontece? Quer saber mais sobre o assunto? Clica aí no card. A ideia do Sheol é de um fim de tudo. Essa percepção do Antigo Testamento sobre esse mundo dos mortos é de um lugar que é como se fosse o fim de todas as coisas que estão relacionadas à experiência da vida. Assim, amor e ódio já não existem mais para aqueles que desceram ao Sheol. Eclesiastes 9, verso 5. Em Isaías 14, versos 9 a 11, você percebe como o Sheol é descrito como um local de completa inanição daqueles que para lá descem. Isaías 14, versos 9 a 11, nos fala o seguinte: o Sheol agita-se para acolher o grande rei, aqui no caso o rei de Babilônia, e as sombras dos reis precedentes, sentados inativos em seus tronos no Sheol, aclamam a sua vinda, porque ele é agora impotente como eles. Larvas serão a sua comida e vermes a sua coberta. A ideia de um juiz após a morte não existia no Antigo Testamento, até o chamado período pós-exílico, mais especificamente no século II a.C. Então, a partir de textos como Daniel, 1 Enoque, Jubileus, textos ali do século II a.C., começa a surgir a ideia de um juízo após a morte. Até então, o Sheol era um local de completa fraqueza, inanição. Inclusive, o termo para morto, né, no hebraico é refaim, que significa justamente aqueles que estão enfraquecidos. Então, o Sheol é um lugar de inatividade, de fraqueza, e igual para justos e injustos. Porém, a partir do século II a.C., textos como Daniel, texto canônico, e em textos não canônicos, 1 Enoque, Jubileus, Testamentos dos 12 Patriarcas, começa a surgir a ideia de um juízo após a morte. Você sabia dessas coisas? Se gostou do vídeo, por favor, curta. A sua curtida ajuda muito o canal, tá bom? E ajuda outros a conhecerem mais sobre as escrituras. Comente o que você achou interessante, se você gostou, se tem algo a acrescentar, tá? A sua fala é muito importante. Comente aí embaixo, claro, com respeito, tá bom? E compartilhe com alguém que você entende que seria interessante ouvir sobre este assunto. Alguém que vai gostar também. Se inscreva no canal, ative aí o sininho para todas as notificações, tá certo? Para você ficar por dentro dos novos conteúdos. Obrigado.